Olá, sou o professor Rafael de Filosofia e vou fazer aqui uma aula correspondente ao terceiro ano do ensino médio. O tema que a gente vai tratar hoje é a liberdade. Então, eu vou me pautar em dois textos que está na apostila do aluno, que era antigamente utilizada, mas o conteúdo lá eu acho que dá para pensar o tema da liberdade nos dias de hoje. Então, pautado no que a gente está vendo acontecer em algumas discussões, esse tema, a forma que está abordado esse assunto nesse caderno, que faz parte aí do currículo de filosofia do Estado de São Paulo, dá para a gente pensar um pouco a questão da liberdade. Então, e ao final desse vídeo, eu vou passar uma atividade que você vai realizar pautado naquilo que foi abordado durante essa aula, mas também dado aí os seus conhecimentos, as suas informações sobre a temática da liberdade. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês um texto, e aí a gente vai fazer a leitura desse texto. Eu vou ler 3 parágrafos do tema Liberdade e Introdução. E aí eu vou ler e vou discutindo, vou refletindo sobre o tema. E ao final, como eu falei, haverá atividade sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A liberdade é, sem dúvida, um dos valores mais defendidos no mundo atual. Ela é considerada um direito inalienável na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e na Constituição da maioria das nações. No caso do Brasil, esse direito é garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que a gente pode colocar no primeiro momento sobre o tema da liberdade? Primeiro que se a liberdade é defendida no mundo atual, é porque antes se entendia que a liberdade não deveria ser um valor absoluto, não deveria ser para todos, e na verdade, embora no discurso se defenda a liberdade no mundo atual, a gente vai perceber que na prática não é bem assim. Agora, houve na história alguns eventos em que essa liberdade não foi constituída para todas as pessoas, e aí a gente pode pensar, de um modo geral, no que aconteceu em relação à escravidão, né, tanto dos africanos como também dos africanos, né, retirados, né, violentamente da África e trazidos aqui para a América. A gente pode pensar também na escravidão, no período da escravidão relacionado aos indígenas. A gente pode pensar o que aconteceu tanto também no período, principalmente do stalinismo, na antiga União Soviética, como também o que aconteceu nos regimes nazistas e no fascismo, no caso o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e as ditaduras que aconteceram principalmente no período pós ali Guerra Fria, de alguma forma também condicionado, imbuído por essa tensão entre Rússia e Estados Unidos, de dois modelos
de regimes e a implantação e consolidação do capitalismo. Então, houve várias ditaduras aqui na América, de um modo geral. Aqui no Brasil, nós tivemos um regime ditatorial também. Então, dado todos esses exemplos, vamos colocar assim, a gente não pode defender amplamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, não deixar de defendê-la, mas não ter a inocência política que essa declaração ela tem os seus artigos todos válidos, é um documento incrível, mas a sua aplicação ainda está vinculada a interesses econômicos como sendo os ditames principais antes mesmo do próprio documento. Então, o documento ele é incrível, ele tem que ser defendido. A gente pode até falar que ele poderia ser melhorado, mas de um modo geral ele é muito bom. E pautado nisso, várias nações basearam a sua Constituição para, de alguma forma, referenciar que esse acordo mais universal estava dentro do seu documento mais importante, que é a Constituição Federal. Toda a Constituição é considerada a lei maior, a lei mais soberana de cada país. Todas as outras leis, elas não podem trair, não podem deixar de observar a Constituição. Então, só que a gente pode, inclusive eu vou citar um autor aqui, que é o Rancière, que ele é um autor que escreveu sobre a democracia, e ele vai colocar aqui, infelizmente, as nossas democracias, elas, no documento, no papel, na Constituição, ela é, de um modo geral, muito bem constituída, mas na prática, a gente vive períodos de oligarquias, de grupos, setores privilegiados, e não existe uma democracia plena ou próximo disso. A gente vive uma certa democracia parcial, disfarçada. Em alguns elementos ainda a gente tem como se fosse princípios, procedimentos ditatoriais disfarçados. Então é um pouco isso que essa máscara, né? O Safatli também, que é um estudioso aqui do Brasil, professor da USP, também ele denuncia isso, mais pautado aí nas questões da regulação dos afetos, mas que a gente sabe que também, pela sua obra, a gente consegue perceber essas falhas no processo democrático que existem. No entanto, é só para colocar que a liberdade, nesse documento, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e na maioria das constituições pelo mundo, é considerado um direito inalienável. Então, direito é aquilo que você tem acesso, você deve ter garantido por você ser cidadão e por você ser humano, tá? E inalienável é que não se pode abrir mão, não se pode abdicar desse direito. Se você abdicar desse direito, você está ferindo aquilo que é o mais, vamos colocar assim, digno, original do ser humano. Tá? Se a gente pudesse colocar no primeiro momento uma crítica a essa Declaração Universal, é que no momento ela não tinha, e é até anacrônico talvez fazer essa fala, mas ela não tinha preocupação que a gente deve ter hoje e deveria ter sempre com a natureza, com os seres, com as formas de vida que não são necessariamente humanas, mas que são tão importantes para toda a sobrevivência do sistema, do ecossistema, da ecologia, enfim, do ambiente de um modo geral. Mas, de qualquer forma, como essa declaração, primeiro, ela é universal, porque ela pretende ser uma declaração que não está pautada num território específico
numa nação, numa etnia específica, mas ela é para todos os seres humanos, mesmo que nem todos são signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nem todos os países do mundo assinaram essa declaração, né? E ela, por que existe essa diferenciação entre homem e cidadão? Porque essa prerrogativa de se colocar esses dois termos. Porque o homem aqui é o gênero humano. Então, quem é humano, independente, quem faz parte da espécie humana, independente de ser assim ou não classificado por determinados preconceitos, como, por exemplo, tanto o negro como o indígena, em alguns momentos da história, foram negados a sua humanidade. Mas eles nunca deixaram de ser humanos. E eu até diria que, né, humanos, como qualquer outro, como o homem branco, mas humanos que sempre tiveram uma atitude perante a vida muito mais respeitosa do que o homem branco. E a esses personagens, de um modo geral, estou colocando isso, né? Historicamente se constata isso. Não foram os africanos que escravizaram a América ou os indígenas que escravizaram a Europa. Ou os africanos que escravizaram a Europa. Foram os africanos que foram submetidos a um regime escravocrata e também os indígenas. Então, isso deixou marcas profundas. A gente não tem histórico de negros escravizando brancos ou indígenas escravizando negros ou brancos. Então, o que a gente tem com isso? Que os povos que, de alguma forma, foram mais promotores da paz foram aqueles que se tornaram vítimas de um processo doentio, colonial, que devastou o mundo, transferiu riquezas, devastou o mundo porque, em nome de uma ideia de progresso, vidas foram perdidas e não há preço, não há nada que justifique o derramamento de sangue sem uma necessidade, até mesmo porque, quando eu falo uma necessidade, é até uma palavra meio mal colocada, porque não existe justificativa para derramar sangue. Pelo menos enquanto uma política de Estado. Não deveria existir justificativa. Deveria existir justificativa para impedir o derramamento de sangue, principalmente em massa, principalmente de um grande contingente de pessoas. Deve ter políticas para construir vidas, não para tirar vidas, não para destruir vidas. Infelizmente, a gente tem o biopoder, a gente tem a necropolítica, a gente tem sistemas estatais, de alguma forma, orquestrados para a morte e não para a vida. Isso, infelizmente, é uma tristeza. Mas é um pouco isso que acontece. Então, vamos para o próximo parágrafo. Mas será que todos entendemos a liberdade da mesma forma? Então, aqui agora eu vou entrar em questões um pouco mais filosóficas, né? Em nome desse valor moral tão decantado, já não se cometeram horríveis atrocidades? Será que ela se aplica da mesma forma, da mesma maneira a todas as pessoas e classes sociais? Né? Então, aqui, antes de eu colocar o exemplo da Constituição brasileira, aqui coloca algumas questões interessantes. Por exemplo, primeiro, ele coloca que se a gente não entender a liberdade da mesma forma, a gente pode ter problemas. Não significa também que não é um problema entender a liberdade sempre da mesma forma. Porque vários grupos, várias instituições, vários períodos da história teve concepções distintas de liberdade. Então, a liberdade ela não é um conceito universal que inato, que todas as pessoas nascem já com uma ideia de liberdade, mas é algo que a gente vai aprendendo, a gente vai formatando, a gente vai construindo na vida urbana, na vida no estado de natureza, enfim. A gente vai construindo no meio religioso e assim por diante. Então, a questão é uma questão muito profunda. Né?
Será que todos entendemos a liberdade da mesma forma? De um modo geral, não. De um modo geral, a gente não entende da mesma forma. Só que aí a gente vai tocar em alguns pontos importantes. Em que medida deve haver um consenso sobre o entendimento da liberdade? E é um pouco isso que a gente vai começar a tocar aqui, tá? Mas eu vou dar continuidade. Em nome desse valor moral tão decantado, já não se cometeram horríveis atrocidades? Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que em nome da liberdade, por exemplo, de ser, vamos pensar o regime nazista, né? Em nome, o homem branco, o ariano, né? Essa estirpe humana que era o que foi ali defendida por Hitler, por Goebbels e por todos ali engendradores do nazismo, é que esse homem branco, para ele ser livre e exercer a sua liberdade, a sua plena liberdade, ele tinha um direito, inclusive, olha só, o direito da liberdade do homem branco era de poder escravizar, era de poder exterminar, por exemplo, o judeu, né? Por exemplo, o negro. Então, olha só, a compreensão da liberdade do período nazista significa ter o poder, ter ali a autoridade, o acesso a dizer quem deveria viver, quem deveria morrer. Porque o homem branco era colocado, o homem branco, o ariano, era colocado como um homem superior, um homem mais inteligente, mais evoluído, mais divino. Então, olha só o perigo dessas compreensões. Então, em nome disso, com certeza, horríveis atrocidades aconteceram na história. Eu só coloquei aqui o exemplo do nazismo, tá? A gente pode pensar em vários outros. Um outro exemplo que a gente poderia pensar foi o colonialismo. Foi o neocolonialismo também que aconteceu depois na partição da África. E é um pouco o que acontece com os países chamados de primeiro mundo, quando exploram os países de terceiro mundo com um discurso de que está indo lá para desenvolver esse país, para ajudar esse país a crescer, e na verdade é um processo de exploração, de extração de riqueza para os seus países de origem, que é um pouco o que aconteceu com a globalização, que o nosso Milton Santos, importante geógrafo, denunciou que a globalização tinha todo um discurso econômico, ou melhor, um discurso de pulverizar, distribuir as riquezas do mundo, e na verdade era um processo de extração de riqueza, de roubo. Até hoje, de certa forma, é o que vigora. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com essas questões, mas é só para dizer que existe toda uma série de manipulações aí nesses processos, tá bom? Será que se aplica da mesma maneira a todas as pessoas e classes sociais? Então, a gente sabe que, na verdade, eu vou continuar o texto, senão eu vou adiantar uma coisa que eu já vou falar mais para baixo. Então, por exemplo, a Constituição Brasileira diz no artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui, no primeiro momento, está falando assim: qualquer trabalho, ofício ou profissão, o exercício disso, dessa área, é livre, né? E atendidas as qualificações profissionais. Então, se você é médico, você precisa ter, primeiro, a liberdade de se tornar médico, e segundo, vamos colocar assim, a capacidade de exercer o seu profissionalismo enquanto médico para também ter os seus direitos garantidos. Então, é um pouco isso que está sendo colocado aqui. No entanto, olha só que coisa interessante que é a sequência. Na prática, porém, todos podem escolher com liberdade a profissão que exercem ou vão exercer, né? Ou seja,
Não é verdade que nós somos livres para escolher a profissão que nós queremos seguir. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, na profissão de medicina, de ser médico, a gente sabe que não existe vagas nas universidades sobrando para as pessoas serem médicas. Existem, poderia até existir, mas não existe. Não existem institutos, faculdades, né, de medicina ou universidades de medicina que abranja todas as pessoas que queiram estudar medicina. Então você tem o quê? Um número seleto de vagas para pessoas que serão possíveis profissionais da medicina. Aí, já que você tem um número reduzido de vagas, então nem todo mundo pode ser. Algumas pessoas apenas podem ser. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem idiota. Se você tem 10 mil pessoas querendo ser médicos, só que você tem apenas 100 vagas, significa que, né, 9.900 pessoas não vão conseguir ser médicos. E aí, dentro desse processo de limite de vagas, quem conseguirá, de um modo geral, o acesso a essas vagas? Quem tiver melhor educação. E quem vai ter melhor educação são as pessoas que tiverem maiores recursos econômicos. Então, a liberdade de ser médico está associada ao poder e o acúmulo econômico. Não a liberdade de você apenas querer ser médico. Tá? Então, é um pouco isso. Existe um recorte de classe aí, existe um recorte de cor também, se a gente pudesse colocar, e de gênero. Porque, de um modo geral, a maioria das pessoas médicas são homens, brancos, né, ricos. Então, de um modo geral, esse é o perfil. Num segundo momento, seriam mulheres brancas ricas. Então, o homem negro, né, o homem e a mulher negra, então, estaria praticamente mais difícil de ter esse acesso por conta desse recorte de classe e esse recorte de cor, né, étnico, que dificulta, socialmente falando, da forma que a sociedade está estruturada, o acesso dessas pessoas a essas formações. Tá? Então, isso é uma realidade. Né? Isso não é uma ficção. O inciso 15º do mesmo artigo diz que é livre a locomoção no território nacional. Né? Então, no território nacional, que é aqui, pensando no Brasil e nos seus estados, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim, Amazonas, Amapá, Ceará, nós somos livres para poder circular nesses estados, né? Mas todos têm iguais condições para decidir, por exemplo, quando, como e para onde desejam ir nas férias ou nos feriados prolongados? Né? Ou seja, mais um recorte de classe aqui. Quem tem recursos, quem tem dinheiro, ele pode se ausentar do seu trabalho, da sua empresa, deixar outras pessoas gerenciando, e ele tem condições financeiras, mesmo que ele não se ausente em determinados períodos da sua empresa, ele tem condições financeiras de, nas férias e em feriados prolongados, viajar para onde ele quiser, sem se preocupar com os gastos, né, enfim, com aquilo com todo um planejamento financeiro para conseguir viajar. Quem é da classe, né, baixa, de um modo geral, primeiro que ele não consegue viajar para onde ele quiser, e segundo, para ele viajar, ele tem que planejar isso durante um bom tempo, fazer uma série de sacrifícios, porque o seu salário mal dá para ele sobreviver. Então, a liberdade econômica, a liberdade de várias coisas na vida está associada a um viés econômico. Então, quanto mais rico, mais livre, quanto mais pobre, menos livre ou totalmente escravo do sistema. Então, aqui é um pouco isso que está sendo colocado, né?
Isso é fato. Embora seja um direito constitucional, tanto escolher a profissão que você quer e a exercer, como também escolher para onde você quer viajar, esse direito só é garantido se você tiver condições econômicas para tal. Então, a liberdade está associada a um recorte econômico. Então, um pouco isso que está sendo bem mostrado aqui. Então, será que a liberdade proclamada no plano formal, na lei, por exemplo, está sendo assegurada na prática? Não. Se a gente pegar outras liberdades, todo mundo tem direito à saúde de qualidade. E aí? Quem tem saúde de qualidade de verdade? Olha o recorte aí do coronavírus. A gente tem o número de pessoas que estão sendo impactadas e morrendo pela doença, assim, é um massacre a porcentagem, a proporção de pessoas pobres e negras em relação às pessoas ricas e brancas. Então, quem está morrendo mesmo do coronavírus são pessoas pobres e negras, principalmente, tá? Então, é mais um elemento que aquilo que está na lei não assegura na prática. A moradia também é um outro direito essencial para a vida. Muitas pessoas estão morrendo porque não têm direito à moradia. Se você não tem uma casa digna, você não consegue manter um distanciamento social, você não consegue nem ficar em casa, porque também você não tem nem uma casa digna. E se você não tem uma casa digna, é porque você não tem recursos. Se você não tem recursos, você não pode ficar em casa, porque o governo não te deu o meio de ficar em casa, e você precisa sair para trabalhar ou procurar emprego. Saindo para trabalhar, procurar emprego, você fica exposto, você pega o coronavírus, leva para sua casa e a sua família toda está infectada. Ou seja, esse é o mecanismo, né? A classe social, ela é o fator que determina os outros direitos. Sem esse acesso mínimo a uma determinada condição financeira, os outros direitos são negados. Do ponto de vista filosófico, estritamente filosófico, podemos perguntar: o homem é livre para agir segundo sua vontade ou está sujeito a alguma espécie de lei ou mecanismo que determina a forma como ele se comporta? Aqui há uma pergunta muito interessante, eu vou fazer uma reflexão básica aqui, que é o seguinte: aqui é uma pergunta filosófica, né? Então, se o homem é livre para agir segundo a sua vontade. Então, aquilo que eu quero, necessariamente, eu consigo, eu faço, eu exerço. Mas, será que a minha vontade, ela se sobrepõe a determinados mecanismos que define mais o meu comportamento do que o que eu quero? Então, eu posso querer, por exemplo, a minha vontade, inclusive para fazer um link do que foi falado anteriormente, a minha vontade é que eu fosse rico, né? Rico. Agora, necessariamente querer ser rico significa se tornar rico e ter acesso à riqueza? Não. Né? Até mesmo porque existe uma ideia falsa de que trabalho é sinônimo de riqueza. Isso é mentira. Se você pegar, fazer um estudo bem básico das profissões que você tem mais trabalho, que você tem mais esforço físico, mental inclusive, claro, com exceção talvez da medicina e de algumas outras, mas as profissões que você tem mais desgaste físico e emocional são as profissões que você tem um salário menor. Ou seja, não é verdade que trabalhando você vai, né? Quer ficar rico? Trabalha. Não, isso aí é uma mentira, é uma farsa. E as pessoas, a grande maioria das pessoas que são ricas, elas não são ricas porque trabalharam e conquistaram a sua riqueza. Elas receberam isso por herança, por usurpações, por conchavos. Não foi um processo ali de trabalho e acúmulo de bens. Existe todo um mecanismo de construção de determinadas pessoas que podem ter acesso à riqueza e um mecanismo de também de tornar pessoas pobres e mantê-las nessa condição.
Então, se a gente entender bem esse engendramento social, a gente vai começar a perceber esses aspectos. E aí, outra coisa que também a gente poderia colocar é que, assim, eu vou dar um exemplo bem básico, pensando aqui um pouco na psicanálise, na psicologia. Eu poderia querer ser um cantor, é a minha vontade. Quero ser cantor. E às vezes eu até tenho ali os dotes, né, a capacidade ali, uma boa voz e tal. No entanto, vamos colocar assim que na minha infância, quando eu percebi que eu gostava muito de cantar, e eu cantava, eu não tive incentivo, eu não tive apoio, eu não tive ninguém que me colocasse numa escola de música para desenvolver, para ampliar esses dotes, até mesmo por conta da minha condição, da minha classe, né, social e tal, da minha cor. E talvez ainda pessoas falaram que a minha voz era horrível e que nunca seria um cantor. Esquece. E isso pode ter um impacto muito grande na minha personalidade e causar um trauma, né, que ao invés de me expandir, ele me retrai. Essa fala que as pessoas poderiam me dirigir poderia exatamente me colocar numa condição de prisão emocional, de prisão psicológica. E eu não consegui sair desse processo, desse mecanismo. Então, eu querer ser cantor não é o suficiente para que eu me torne cantor, né? A vontade não determina o resultado do que eu serei apenas. Existe um mecanismo que se sobrepõe à vontade e nos controla, infelizmente. Tá? Em outras palavras, as coisas acontecem de determinada forma, porque tem necessariamente que acontecer assim, ou somos nós quem a fazemos conforme bem entendemos. Então, eu já respondi um pouco isso no discurso anterior. Ou será que, na verdade, tudo acontece por acaso? Olha só quantas questões aqui a gente pode colocar em relação à liberdade. Existe um destino previamente traçado, pelo qual não conseguimos escapar, ou somos nós os autores e sujeitos do nosso destino, da nossa história? É muito bacana a gente pensar no primeiro momento que nós somos senhores da nossa história, né? É muito bacana. Mas a gente não escolheu estar onde a gente está. A gente não escolheu ter a vida que nós temos. E mais uma vez, aqui tem um recorte econômico. Se a gente quiser sair da nossa condição, se a gente quiser alterar a nossa vida, se a gente quiser estar em outros lugares, em outras condições, quanto mais rico, mais possibilidades de você construir isso. Quanto mais pobre, menores ou talvez nulas as possibilidades de. Então, mesmo quando a gente vai para a filosofia, tem que ter um recorte, né, social aí, tem que ter uma questão antropológica, psicológica, para pensar essas abordagens em relação à liberdade do sujeito, do indivíduo, que está associado a uma coletividade, a uma instituição, a um Estado, que regula, que permite, que dá possibilidades ou não da realização dessa liberdade, né? E quando se fala de destino, a gente poderia falar assim, dá para pensar numa ideia de destino pensando na religião, que Deus escreveu um caminho para você, é ele que determinou aonde você vai chegar, o que você vai conquistar, se você vai ter sucesso, fracasso, sei lá. A gente poderia pensar essas questões, poderia pensar em vidas regressas que talvez trouxeram para alguns algum ônus, um karma, que você vai ter que expurgar isso durante a vida para conseguir uma certa liberdade. Só que a gente poderia pensar num destino econômico. Pessoas pobres, na sua maioria, nasceu pobres, irão viver pobres e morrer pobres, em sua maioria, e pessoas ricas, em sua maioria, vão nascer ricas, né, e vão se desenvolver e morrer ricas. Então, de certa forma, existe um destino também como um recorte econômico, né? Não apenas pensando do ponto de vista da religião. Poucas pessoas migram de verdade da classe baixa para a classe rica, né? Da pobre para a mais abastada.
Isso é uma coisa muito difícil, não é a regra, é a exceção. Né? Então é um pouco isso que a gente está colocando aqui. Enfim, é possível ao homem exercer a liberdade? Em que medida? Né? Então, a gente pode, e aí eu vou encerrar a aula de hoje a partir desse ponto, né? A gente pode pensar que a liberdade ela não é plena, ela não é absoluta. A gente vê aí que tem vários problemas para um determinado exercício da liberdade, mas aonde a gente pode falar que existe um mínimo de liberdade? Acho que é um pouco isso a discussão que está sendo colocada aqui. Em cima disso, né, eu vou pedir para vocês fazerem para mim uma redação. E lembrando que uma redação ela tem um tema, você vai dar um tema em cima de tudo isso que eu comentei aqui, da liberdade, do que você entendeu. Você vai dar um título para essa redação. E aí você vai desenvolver uma introdução, desenvolvimento e conclusão, que as regras da redação, com certeza o professor de português já passou para vocês. Eu não vou me pautar nisso aqui, posso em algum momento até falar, mas não vai ser hoje. E nessa redação, que você vai cunhar um tema e vai desenvolver ela, a pergunta que você vai responder durante essa reflexão de introdução, desenvolvimento e conclusão é o seguinte: é possível defender liberdade num regime de ditadura? Ou são realidades incompatíveis? Então é um pouco essa reflexão que você vai fazer, tá bom? É possível defender liberdade num regime de ditadura ou são realidades incompatíveis? Ok? Então é isso. Boa atividade. Vocês vão entregar essa atividade ou no Google Classroom ou no e-mail institucional, e isso também vai estar tanto no grupo de WhatsApp como também no Google Sala de Aula, ok? É isso.